A manhã de Lívia Moreira tinha o som exato do controle. O clique seco do interruptor na cozinha. O assobio discreto da chaleira antes de ferver. A colher batendo 2 vezes na porcelana, sempre 2, nunca 3, e o cheiro do café subindo como uma promessa de normalidade. Tudo nela era assim, medido, arrumado, com bordas definidas. Até o silêncio. O apartamento era claro, com cortinas finas que deixavam a luz entrar sem invadir. O ar estava morno demais para março, e Lívia abriu a janela só o suficiente para a cidade respirar lá fora. Um ronco distante de ônibus, pássaros insistentes no fio, um motoqueiro apressado atravessando a rua como se fugisse de si mesmo. Ela vestiu uma camisa de botão clara, dobrou as mangas na mesma altura de sempre, e prendeu o cabelo num coque frouxo que dizia prática, mas entregava outra coisa, ansiedade. As mechas escapavam perto das orelhas como segredos. Antes de sair, ela passou pelo espelho do corredor. Não para admirar, Lívia não fazia isso, mas para conferir se estava certa. Se não havia nada fora do lugar. O olhar cor de chá parou no próprio anel no polegar. Ela girou o metal, um gesto automático, um ritual que existia justamente para acalmar o que não tinha nome. Ela sabia o que estava fora do lugar. Não era a roupa, nem o coque, nem o batom discreto que mal se via. Era a ideia. A possibilidade que vinha rondando sua cabeça nos últimos meses, chegando sempre em horários inconvenientes, no elevador, no banho, no meio de uma reunião. Curiosidade. Ela repetia essa palavra como quem repete, está tudo bem para uma criança que não está bem coisa nenhuma. Curiosidade não muda a vida de ninguém, ela dizia para si. Curiosidade é só curiosidade. Mas o corpo dela já estava cansado de fingir que era só uma palavra. No elevador do prédio, um vizinho qualquer a cumprimentou e ela respondeu com um sorriso pequeno, educado, fechado. Sentiu o perfume dele, masculino, cítrico, previsível, e pensou com uma nitidez que a irritou. Não é isso que eu quero sentir. A irritação veio com culpa logo atrás. E a culpa, Lívia conhecia bem. Ela era antiga, bem educada. Sempre aparecia arrumada. No escritório, a rotina a acolheu com suas linhas retas, telas, planilhas, nomes, prazos. O ar-condicionado fazia um frio constante e impessoal, e a luz branca deixava todo mundo um pouco mais pálido. Era perfeito para ela, um lugar onde sentimentos não tinham vez, onde o que importava era resultado. O problema era que ultimamente o corpo dela estava levando sentimentos para o lugar errado. Lívia? A voz de Clara, da equipe, atravessou a divisória. Você vai na inauguração hoje? Inauguração. A palavra ecoou na cabeça de Lívia como se já soubesse o que vinha. Ela ergueu os olhos do computador. Inauguração de que mesmo? Clara arregalou os olhos, como se fosse absurdo alguém não saber. Do estúdio novo do parceiro do projeto, ué. Aquele evento, com vinho, DJ, networking. A gerente confirmou presença. Vai ser bom pra gente aparecer. Vinho, música, gente demais. Contatos. Sorrisos que duram o tempo de uma foto. Lívia inspirou devagar. A ideia de ir era o tipo de coisa que ela aceitava por obrigação social, não por prazer. Mas havia um fio invisível puxando essa noite, e ela sentiu esse puxão antes mesmo de entender por quê. Eu acho que vou, respondeu, com a voz firme o suficiente para parecer decidida. Ótimo. Clara sorriu. Vai ter a curadoria daquela? Helena, né? Dizem que ela é incrível. Tipo, presença. Presença. A palavra encostou em Lívia com uma intimidade estranha. Presença era o oposto do que ela vinha evitando. Helena. Lívia não conhecia Helena Vasconcelos pessoalmente, mas já tinha ouvido o nome em reuniões e visto a assinatura em e-mails, sempre curta, sempre direta. E uma vez tinha visto uma foto de perfil numa plataforma interna, uma mulher ruiva, cabelo curto, olhar verde escuro que parecia atravessar a tela com a calma de quem não pede licença. Era só uma foto, Lívia tinha pensado. Mas havia algo ali, um detalhe que não cabia em palavras, uma expressão que parecia dizer: eu sei o que eu faço com o silêncio. Lívia odiou o efeito que aquilo teve nela. E guardou. O dia seguiu,
Como os dias seguem quando alguém está tentando não pensar. Ela respondeu e-mails, conduziu uma reunião, corrigiu um relatório. Fez tudo certo. Só que por baixo, um tipo de calor silencioso se acumulava, como se o corpo dela estivesse antecipando uma coisa que a cabeça não tinha autorizado. Quando deu 6:30, ela foi ao banheiro trocar o batom. Uma camada um pouco mais visível, nada demais, só o suficiente para parecer arrumada. Prendeu o anel no polegar por um segundo, apertando a pele e soltou. Respirou. É só um evento. Só gente. Só trabalho. A mentira era suave. Por isso era perigosa. O estúdio novo ficava numa rua com árvores, num prédio antigo reformado, com fachada de tijolo aparente e portas altas. De fora a música escapava como fumaça, graves que vibravam no peito antes de virar som de verdade. Lívia entrou e foi recebida por um ar diferente, mais quente, cheirando a madeira, a perfume caro e a vinho tinto recém-aberto. A iluminação era baixa, dourada, e projetava sombras macias nas paredes brancas, onde quadros e fotografias pareciam ter sido colocados com intenção demais para serem só decoração. Havia gente falando alto, gente rindo, copos tilintando. Ela sentiu o impulso de recuar, mas em vez disso, caminhou. Como se parasse, o medo ganhasse forma. A gerente da área acenou de longe, e Lívia foi até ela com aquele sorriso profissional que parecia sempre pronto. Lívia, que bom que veio, disse a gerente, encostando a mão no braço dela por um instante. A gente precisa ser visto aqui. Ah, e você precisa conhecer a Helena. Pronto. O nome foi dito como se fosse parte natural da noite, mas Lívia sentiu como se tivesse sido chamada pelo próprio segredo. Helena? Lívia repetiu, só para ganhar tempo. Sim, ela é a responsável por tudo isso aqui basicamente. A mulher tem um faro absurdo. E a gerente fez uma careta vaga procurando palavra. Afiada, mas competente. Lívia fez um HM discreto, como quem concorda sem se comprometer. E então, como se a noite obedecesse a um roteiro malicioso, Helena apareceu. Não foi um surgimento dramático. Não foi uma entrada anunciada. Foi pior, foi natural. Ela atravessou o espaço entre grupos como se já pertencesse a todos eles. Alta, um jeans escuro, uma blusa de gola alta que desenhava o pescoço com uma elegância sem esforço. O cabelo ruivo acobreado, curto, parecia capturar a luz dourada e devolver uma promessa. E o perfume veio antes, amadeirado quente com algo de especiaria que não era doce, era atrevido. Os olhos verdes escuros encontraram o ambiente com calma, e quando encontraram Lívia pararam. Não como quem olha por educação, como quem repara. Helena sorriu com um canto da boca, um sorriso torto que parecia uma provocação pequena demais para ser acusada de provocação. Helena, disse a gerente, chamando. Vem cá, quero te apresentar a Lívia, do time do projeto. Helena se aproximou. A música parecia mais baixa e mais alta ao mesmo tempo. Lívia percebeu a distância entre as duas diminuindo, e com ela, a sensação de que algo dentro dela estava prestes a ser tocado. Lívia, Helena disse o nome como se experimentasse o som. A voz era grave, macia, com um controle diferente do de Lívia. Um controle que não era medo. Era escolha. Helena, Lívia respondeu, e odeio como sua própria voz saiu um pouco mais baixa do que o normal. Helena estendeu a mão. O gesto era simples. Mas quando os dedos se encontraram, o toque durou um segundo além do necessário, ou talvez tenha sido só a imaginação de Lívia, desesperada para transformar qualquer coisa em algo acidental. Os dedos de Helena eram quentes. Lívia percebeu que estava prendendo a respiração. Soltou devagar, tentando disfarçar. Você veio, Helena disse, e era estranho. Parecia um comentário neutro, mas soou como uma constatação íntima. Vim por trabalho, Lívia respondeu. Era uma frase defensiva. Ela percebeu tarde demais. Helena inclinou a cabeça, um gesto pequeno, quase divertido. Claro, tudo é por trabalho, ela disse com aquela mesma calma que fazia as palavras parecerem cheias de subtexto. A gerente riu, interpretando como conversa leve, e logo foi puxada por outra pessoa.
De repente, sem aviso, Lívia se viu sozinha com Helena num espaço onde o ar parecia mais denso. O evento continuava, mas o mundo ao redor ficou menos nítido. Você gosta de lugares assim? Helena perguntou. Lívia olhou em volta. Gente demais. Barulho. Cheiros misturados. A falta de linhas retas. Não muito, ela admitiu, e não sabia por que tinha escolhido a honestidade justo ali. Helena sorriu. Não um sorriso de eu sabia. Um sorriso de obrigada por não mentir para mim. Eu também não gostava, Helena disse. Até entender que dá para achar um jeito de selecionar o que vale a pena. Ela disse selecionar, e por algum motivo, Lívia sentiu como se estivesse sendo selecionada. E qual é o jeito? Lívia perguntou, antes de pensar. Helena levantou o copo dela, observando o líquido vermelho como se fosse uma ideia. Ficar perto do que te acalma, respondeu. Ou do que te provoca. Depende do dia. A frase pairou entre elas, e Lívia sentiu o rosto esquentar. O ar-condicionado ali era fraco, mas não era isso. Era o olhar de Helena, que parecia segurar e soltar ao mesmo tempo. Lívia girou o anel no polegar. Helena viu. Não disse nada. Só viu. E isso foi, por algum motivo, ainda mais íntimo. Você sempre faz isso quando tá pensando? Helena perguntou, sem acusação. Lívia parou o gesto. Ficou com a mão imóvel, como se tivesse sido pega no meio de um pensamento nu. Faço o quê? Helena olhou para o anel, depois para os olhos dela. Se proteger com pequenos rituais, disse, e a palavra proteger bateu fundo. Lívia engoliu em seco. Ela sentiu uma vontade súbita de recuar, de sorrir, de brincar, de transformar aquilo em nada. Era assim que ela sobrevivia, transformando coisas perigosas em piada. Você lê mentes? Ela tentou, com um sorriso meio torto. Helena sorriu de volta, mas o sorriso dela tinha outra textura. Era um sorriso que não salvava, não aliviava. Era um sorriso que apertava. Não. Só presta atenção, disse. E você, é impossível não prestar atenção. A frase foi dita com a tranquilidade de quem comenta sobre o tempo, mas entrou em Lívia como uma faísca num lugar seco. Lívia abriu a boca para responder algo, qualquer coisa, e não conseguiu. A garganta ficou apertada, o corpo inteiro ficou consciente do próprio corpo. Do calor no peito, da pressão no estômago, da pele dos braços arrepiada sob a luz dourada. Helena não parecia com pressa. Não parecia querendo vencer. Parecia curiosa também. Mas de um jeito perigoso, como quem não se assusta com o que encontra. Vem, Helena disse de repente com a mesma naturalidade de antes. Aqui tá barulhento. Tem um corredor ali atrás com umas peças expostas. Dá para respirar melhor. Não era um convite escancarado. Era quase uma gentileza. Quase. Lívia hesitou. O mundo inteiro dela era feito de hesitações que pareciam decisões. Começou. Helena não insistiu. Só esperou com o corpo virado meio de lado, espaço suficiente para Lívia escolher sem ser empurrada. Isso era o mais perverso. Helena estava deixando que ela se empurrasse sozinha. E Lívia foi. O corredor nos fundos tinha uma luz mais baixa e menos gente. O som da música chegava abafado, como se viesse de outro lugar, e o ar ali parecia mais fresco. Havia fotografias grandes na parede, imagens de pele, sombra, mãos, detalhes de bocas, pescoços, olhos. Arte que não era explícita, mas era íntima. Sugestiva sem pedir desculpas. Lívia caminhou devagar, como se estivesse entrando num cômodo proibido. Helena foi ao lado. Perto, mas não encostando. Só que Lívia sentia como se estivesse encostando. Você escolheu bem, Lívia disse, olhando uma foto de duas mãos quase se tocando. Helena olhou a mesma foto, depois olhou Lívia. Eu gosto do quase. Helena respondeu. O quase é onde tudo fica vivo. Lívia sentiu um pequeno choque. Porque de algum modo, Helena tinha descrito exatamente o que ela vinha vivendo. O quase. Quase admitir. Quase sentir. Quase experimentar. Quase tocar. Um quase que de tanto se repetir virava uma prisão. Lívia respirou fundo, tentando se ancorar no cheiro de madeira, no frio leve do corredor, na música distante. Você fala como se Lívia parou incerta. Como se o quase fosse uma escolha.
Helena completou. Lívia virou o rosto, surpresa com a precisão. O olhar de Helena estava calmo, mas havia algo mais ali, uma coragem suave. Um atrevimento que não gritava, só se colocava. E não é? Helena perguntou. Lívia abriu um sorriso nervoso. Às vezes é só medo. Helena deu um passo imperceptível mais perto. A distância agora era pequena o bastante para Lívia sentir o calor do corpo dela, o perfume mais nítido, a presença ocupando espaço com tranquilidade. Medo de quê? Helena perguntou, e a voz dela não era curiosa. Era cuidadosa, quase íntima. Lívia sentiu o peito apertar. E ali naquele corredor, entre fotografias que pareciam olhar de volta, com a música distante batendo como coração, ela percebeu que não era medo de Helena. Era medo de si. De ouvir o que o corpo vinha dizendo há tempo demais. Ela girou o anel no polegar de novo, como quem puxa uma cortina para não ver a janela. Mas a janela já estava aberta. Helena olhou a mão dela. Depois, muito devagar, ergueu a própria mão, não tocou. Só aproximou os dedos do anel, como se pedisse permissão sem pedir em voz alta. Lívia prendeu a respiração. Helena parou a 1 centímetro. Esperou. A escolha ficou suspensa no ar, tão palpável quanto o perfume. Lívia poderia recuar. Poderia rir. Poderia dizer, isso é loucura. Poderia voltar pro salão e se esconder no trabalho. Mas em vez disso, ela ficou. E esse ficar foi a primeira coisa que ela fez em muito tempo que não parecia controle. Parecia desejo. Helena, com a calma de quem entende o peso de um gesto mínimo, encostou a ponta do dedo no anel, um toque leve, quase nada. Mas o quase nada acendeu a pele de Lívia de um jeito que fez o estômago dela virar. Você treme, Helena murmurou, e havia um sorriso na voz. Não de deboche. De constatação. Lívia puxou a mão de leve, como se o próprio corpo tivesse medo de se denunciar demais. Não é nada, ela mentiu. Helena ergueu as sobrancelhas, divertida. É sempre nada, né? Disse, até virar alguma coisa. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi cheio. Um silêncio que parecia perguntar. Lívia sentiu o rosto quente, e a vontade de dizer alguma coisa era quase tão forte quanto a vontade de não dizer nada e apenas existir naquele espaço com Helena perto. Helena inclinou a cabeça, os olhos verdes escuros se fixando nela com uma calma perigosa. Posso te fazer uma pergunta? Helena disse. Lívia assentiu, mesmo sabendo que o coração dela estava batendo rápido demais para uma pergunta normal. Helena chegou um pouco mais perto, não o suficiente para encostar, o suficiente para Lívia sentir o ar mudar. Você tá aqui por trabalho, ou porque queria estar aqui? Perguntou. A pergunta não tinha agressão. Tinha coragem. E Lívia, que sempre encontrava uma resposta segura, não encontrou. Ela sentiu a palavra curiosidade se formando, pronta para servir de escudo. Mas quando ela abriu a boca, o que saiu foi um sussurro honesto demais para alguém tão controlada. Eu não sei. Helena sorriu. E esse sorriso foi como uma porta abrindo. Saber não é sempre a parte mais difícil, Helena disse baixinho. Às vezes, é admitir. Lívia engoliu em seco, e percebeu que o corpo dela tinha uma vontade quase infantil de atravessar aquela distância mínima, de parar de quase. Mas a mente dela gritou, cuidado. E a culpa, bem educada, apareceu de novo. Ela deu meio passo para trás. Helena percebeu. Não se moveu. Só observou como quem respeita o recuo, mas não deixa ele virar fuga sem ser nomeado. Tudo bem, Helena disse, com a voz ainda macia. Eu não corro atrás de quem tá fugindo, mas eu também não finjo que não vi. Lívia sentiu um impacto no peito. Como se, de repente, aquela noite tivesse virado uma coisa séria. Uma coisa com consequência. Ela soltou o ar devagar. Eu não tô fugindo, mentiu, tentando salvar a própria imagem. Helena inclinou a cabeça, o sorriso torto voltando. Então prova. E ali, naquele corredor, com a música distante e as fotografias de quase toques, Lívia entendeu que o atrevimento de Helena não era só ousadia. Era um convite perigoso para viver, e que o provar podia ser muitas coisas. Podia ser só ficar mais perto. Podia ser responder uma verdade. Podia ser
deixar a curiosidade parar de ser palavra e virar escolha. Helena deu um passo para o lado, abrindo espaço como quem oferece saída. Se você quiser voltar pro salão, volta, disse. Mas se ficar, fica de verdade. Lívia olhou para o corredor, para a porta ao fundo, para o salão cheio de gente e normalidade. E olhou para Helena. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a vida estava perguntando uma coisa que não aceitaria resposta morna. Lívia ficou. Não com um passo heróico, não com uma frase bonita. Ficou do jeito que ela sempre fazia as coisas difíceis, primeiro prendendo a respiração, depois soltando devagar, como se o ar pudesse decidir por ela. Helena não sorriu como quem venceu. Ela apenas permaneceu. E essa ausência de pressa foi o que mais desestabilizou Lívia, porque tirava dela a desculpa perfeita de foi rápido demais. O corredor parecia um mundo paralelo. Luz baixa, paredes com imagens que sugeriam pele e silêncio, o som da festa chegando abafado como um segredo. O ar ali tinha uma frescura confortável, e ainda assim, Lívia sentia calor sob a clavícula, como se a própria pele tivesse entendido antes da mente. Tá, Lívia disse finalmente a voz um pouco rouca. Eu fiquei. Helena inclinou a cabeça, os olhos verdes escuros segurando os dela com uma firmeza tranquila. Eu vi. Simples. Sem floreio. Sem sarcasmo. Como se ficar fosse um ato real, digno de ser reconhecido. Lívia sentiu o impulso de se explicar, a explicação era o jeito dela de tirar o risco do mundo. Mas Helena não deixou espaço para esse reflexo virar escudo. Você quer água? Helena perguntou como se oferecesse algo inocente. Lívia piscou surpresa com a normalidade. Água? Uhum. Helena apontou com o queixo para uma mesinha ao fundo, onde havia uma jarra e copos. Você tá com a respiração curta desde que entrou aqui. Lívia levou a mão ao peito sem perceber, e odiou que era verdade. Eu tô bem, respondeu, automática. Helena deu um passo até a mesa, encheu 2 copos. O gesto tinha aquela elegância de quem sabe ocupar espaço sem pedir desculpas. Ela voltou e entregou um copo para Lívia, mas não soltou imediatamente. Os dedos das duas se tocaram de novo, um segundo a mais. Lívia pegou o copo rápido demais, como se estivesse pegando fogo. Tomou um gole. A água gelada desceu e a fez perceber o quanto ela estava viva. Viva demais para um evento corporativo. Melhor? Helena perguntou. Lívia assentiu, e tentou devolver o controle com uma piadinha. Você sempre faz esse diagnóstico das pessoas? Helena sorriu com aquele canto torto. Só das que me interessam. A frase deveria soar leve. Mas no corpo de Lívia ela caiu pesada, do tipo que deixa marca. Lívia desviou o olhar para a fotografia das mãos quase se tocando. Era mais fácil encarar a arte do que a realidade que ela estava sentindo. Por que eu interessaria você? Perguntou tentando soar curiosa, não vulnerável. Helena não respondeu de imediato. Ela olhou para Lívia. Como se estivesse escolhendo uma verdade que não fosse cruel. Porque você tá se segurando, disse, enfim. E dá pra ver o esforço. O anel no polegar de Lívia girou sozinho. Helena notou de novo, mas desta vez deu um passo para mais perto sem encostar. Só perto o suficiente para Lívia sentir que se falasse qualquer coisa errada, aquilo viraria confissão. Isso é ruim? Lívia perguntou com a voz baixa. Helena ergueu o copo, tomou um gole lento, e o olhar dela ficou ainda mais fundo. Não. Ela pousou o copo na mesinha ao lado. É perigoso. Lívia soltou um riso curto, nervoso. Perigoso para quem? Helena aproximou o rosto, só um pouco, e disse quase num sussurro. Para você. Porque uma hora cansa. E quando cansa, você solta de uma vez. Lívia sentiu um arrepio subir pelos braços, como se o corpo dela reagisse à imagem de soltar. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa sensata, e não saiu nada sensato. Só uma honestidade pequena descuidada. Eu não sei nem o que eu tô soltando. Helena ficou séria por um instante. Não dura. Só séria. Sabe sim, disse. Você só não quer dizer em voz alta. O silêncio se esticou entre as duas. A festa ao fundo parecia mais distante. As fotos na parede pareciam assistir.
Lívia sentiu um aperto no estômago, e uma parte dela, a parte que sempre obedecia, quis ir embora. Mas outra parte nova, atrevida, quis ficar ali até doer. Quis entender como era olhar para alguém e sentir vontade de ser vista. Helena deu um passo para o lado, encostando as costas levemente na parede, como se desse a Lívia espaço para respirar. Mas o espaço era uma armadilha. Quanto mais livre Lívia se sentia, menos desculpas ela tinha. Você tá namorando? Helena perguntou de repente. Lívia engasgou com o próprio ar. A pergunta veio simples, mas atingiu com precisão. Não, respondeu rápido demais. E você? Helena sorriu de leve. Também não. Lívia tentou interpretar aquilo de 1000 formas, e nenhuma parecia segura. Ela se prendeu ao que era conhecido, controle. Então Lívia começou escolhendo as palavras. Você faz isso com todo mundo? Helena riu baixo. Não foi deboche. Foi diversão. Isso o quê? Lívia sentiu o rosto queimar. Isso de falar desse jeito. Ela apontou vagamente para o ar, para a tensão, para o próprio corpo traindo. Helena não a salvou. Não correu para diminuir. Ela só olhou calma, e deixou Lívia ouvir a própria pergunta. Eu não faço com todo mundo, disse Helena. Eu faço quando eu quero. Lívia engoliu em seco. E você quer comigo? Helena ficou em silêncio por 2 batimentos de coração. Os olhos dela desceram para a boca de Lívia por um instante rápido. Voltaram. Você tá me perguntando isso ou tá se perguntando? Helena devolveu. O golpe foi doce e cruel. Lívia sentiu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Em vez disso, ela fez o que sempre fazia quando estava perto de um precipício. Colocou o pé na beirada e fingiu que era só uma calçada. Ela tentou, eu sou curiosa. A palavra saiu como escudo. Helena não se irritou, não se afastou. Só inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo muito repetido. Curiosa. Ela repetiu, e havia atrevimento na voz, mas também uma espécie de cuidado. Curiosa do que, Lívia? Lívia congelou. A pergunta não pedia uma explicação intelectual. Pedia corpo. Pedia verdade. Pedia coragem. Lívia tentou responder com uma frase bonita, mas o corpo dela falou antes. Um suspiro involuntário, quase um gemido preso na garganta de tanto segurar. Ela apertou o copo com força. Os dedos ficaram brancos. Helena notou. Os olhos dela escureceram, não de raiva, de atenção. Eu não vou te forçar a nada, Helena disse, baixinho. Mas eu também não vou fingir que você não tá sentindo. Lívia fechou os olhos por um segundo. O corredor parecia girar. O perfume de Helena era um peso no ar quente e insistente. O coração de Lívia batia em lugares que ela nunca tinha notado. Ela abriu os olhos. Confessou. Uma palavra só, mas o suficiente para desmontar a vida inteira por dentro. Helena não comemorou. Não fez alarde. Ela apenas deixou a confissão pousar entre as duas como algo frágil. Tá, Helena disse. Então me diz uma coisa. Lívia ficou imóvel. Helena deu um passo à frente, diminuindo a distância mais uma vez. Ainda sem tocar. A ausência de toque era a própria provocação. Quando você pensa nisso, Helena parou, como se testasse o limite de Lívia com respeito e coragem ao mesmo tempo. Você pensa em quê? Lívia sentiu o peito subir e descer rápido. A mente dela correu para fugir, mas era tarde. O corpo já tinha aberto uma porta. Ela pensou em detalhes. Em coisas pequenas que se tornaram obsessões. Pensou na voz de Helena dizendo seu nome. Pensou no toque no anel. Pensou nos olhos verdes olhando para a boca dela como se aquilo fosse um destino. E antes que a coragem morresse, Lívia respondeu num fio de voz. Em ser tocada. Helena ficou quieta. O ar pesou. Onde? Helena perguntou, e a palavra não era vulgar. Era íntima, perigosa, um convite para o corpo dizer a verdade que a mente escondia. Lívia fechou os olhos de novo. A vergonha veio primeiro, quente, seguida por um desejo que parecia mais honesto do que qualquer coisa que ela já disse na vida. Ela hesitou, e quando abriu os olhos, Helena estava tão perto que Lívia podia ver as sardas leves nos ombros, a curva do sorriso que não sorria totalmente. No pescoço. Helena respirou fundo.
E finalmente tocou. Não com as mãos. Com a presença. Ela inclinou o rosto para o lado do pescoço de Lívia, e Lívia sentiu o calor do hálito antes de sentir qualquer coisa. O corpo inteiro dela ficou tenso, e ao mesmo tempo implorando. Helena parou a 1 centímetro. De novo. Posso? Perguntou baixinho. A permissão foi o ponto de não retorno. Lívia assentiu, quase imperceptível. E Helena encostou os lábios na pele do pescoço dela com uma suavidade que parecia indecente de tão cuidadosa. O toque foi leve. Mas Lívia sentiu como se algo dentro dela tivesse sido puxado para fora do lugar. O mundo ficou estreito. O som da festa sumiu. A pele dela se arrepiou inteira, e o corpo reagiu com uma sinceridade tão imediata que a assustou. Helena beijou de novo, um pouco mais demorado. E depois, bem devagar, deixou a boca ali quente como se marcasse território sem precisar morder. Lívia soltou um som baixo, não planejado, e levou a mão ao próprio copo, desesperada por algo para segurar. Mas o copo escorregou um pouco. Helena se afastou só o suficiente para olhar para ela. Olha para mim, disse. Lívia olhou. Os olhos de Helena estavam escuros e atentos. A boca levemente úmida. E havia ali uma pergunta silenciosa. Você vai fugir? Lívia tremeu. Mas não recuou. Helena sorriu pequeno. Boa menina, ela murmurou sem pensar, e a frase veio carregada de atrevimento involuntário. Lívia arregalou os olhos, surpresa com o próprio choque, e com o prazer que o choque trouxe. Não fala assim, Lívia disse, mas a voz dela era fraca demais para ser proibição. Helena levantou as mãos, como quem se rende, só para provocar mais. Tá. Um beat. Então me diz como eu falo. Lívia ficou muda. Porque o que ela queria dizer era, fala meu nome de novo. E como se Helena adivinhasse, ela disse, Lívia. O nome caiu no corpo dela como um puxão. Helena encostou a ponta dos dedos no queixo de Lívia, um toque mínimo, orientando, e levantou o rosto dela um pouco, só o suficiente para alinhar as bocas sem encostar. A distância entre um beijo e uma vida inteira era de repente milimétrica. Se eu te beijar, Helena sussurrou. Você vai dizer depois que foi só curiosidade? Lívia sentiu a pergunta como uma lâmina encostada numa mentira. Ela engoliu em seco. A culpa gritou. A coragem respondeu baixo. Eu não sei o que eu vou dizer depois, ela admitiu, com uma honestidade crua. Mas agora, eu quero. Helena fechou os olhos por um segundo, como se aquilo tivesse custado mais do que parece. E então, finalmente, ela beijou Lívia. Não foi um beijo agressivo. Foi um beijo lento, quente, que começou como teste e virou certeza. Helena tocou a boca dela como quem aprende a língua de alguém com paciência e intenção. Lívia, que sempre controlava o ritmo de tudo, perdeu o controle de um jeito que não era vergonha. Era alívio. Ela abriu a boca num suspiro, e Helena entrou com suavidade, aprofundando sem pressa, deixando cada segundo construir um sim. Lívia encostou a mão no braço de Helena, primeiro com cuidado, depois com necessidade. Sentiu a firmeza do músculo sob a pele, a temperatura, a realidade. O beijo durou o tempo suficiente para o mundo mudar. Quando Helena se afastou, ainda perto, a testa quase tocando a de Lívia, Lívia estava ofegante. O pescoço dela pulsava onde havia sido beijado. A boca dela ardia de um jeito bom. Helena olhou para ela, séria agora. Isso é real, Helena disse, e não era pergunta. Lívia tentou responder, mas o corpo dela ainda estava aprendendo a respirar. E então, como se o universo quisesse punir coragem com consequência, passos ecoaram no corredor. Vozes, gente vindo. Lívia congelou. O instinto foi se afastar, se recompor, virar normal em 2 segundos. Helena se afastou primeiro, não por medo, mas por estratégia. Ela passou o polegar pelos próprios lábios como se apagasse vestígios, e olhou para Lívia com uma calma que dizia, eu tô aqui, mas a escolha ainda é sua. 2 pessoas do evento passaram pelo corredor, rindo, sem notar nada além de 2 mulheres conversando perto de uma foto. Quando elas se foram, o silêncio voltou, mas agora era um silêncio cheio de risco.
Lívia levou a mão ao próprio pescoço, sentindo a pele quente, como se confirmasse que aquilo não foi imaginação. Helena observou. Agora Helena disse baixinho, é aqui que você costuma correr. Lívia sentiu a vergonha subir como uma onda. Porque era verdade. Ela respirou. E se eu correr? Perguntou, quase desafiando a si mesma. Helena se aproximou um passo. Então eu vou deixar você ir, respondeu. Mas eu não vou te seguir implorando. Eu não sou. Um capítulo que você abre quando dá vontade e fecha quando dá medo. A frase atingiu Lívia exatamente onde doía, no medo de transformar Helena em experiência. Lívia sentiu os olhos arderem de uma emoção que ela não esperava sentir ali, medo de perder uma coisa que ela nem tinha, mas já parecia indispensável. Eu não quero que você seja isso, Lívia disse, com a voz baixa. Helena esperou, como sempre, deixando a coragem nascer do lado certo. Então me escolhe, Helena disse, simples. Nem que seja por hoje. Lívia ficou em silêncio, o peito apertado, a culpa em guerra com o desejo, o curiosidade tentando vestir a roupa do controle de novo. E ainda assim ela ouviu a si mesma dizer, tá. Helena sorriu finalmente inteiro. Vem comigo, disse. Tem um andar de cima. É mais quieto. Lívia sentiu o coração disparar. Não era só sexo que estava em jogo. Era o ato de subir aquela escada como quem aceita existir diferente. Ela seguiu. E cada degrau pareceu uma pequena traição contra a antiga Lívia, e uma oferenda para a nova. O andar de cima era outro tipo de silêncio. A música da festa chegava como um coração distante, abafado pelo teto e pelas paredes. Ali o ar era mais fresco, com cheiro de tinta nova misturado à madeira encerada. As luzes eram baixas e indiretas, um dourado discreto vindo de luminárias pequenas, como se o lugar não quisesse iluminar de mais nada que fosse verdadeiro. Havia um corredor curto com portas semi-abertas, salas com obras encostadas, caixas ainda fechadas, um sofá de couro escuro que parecia existir para conversas que ninguém teria coragem de ter lá embaixo. Helena parou no topo da escada e olhou para Lívia sem tocar nela, só ocupando o espaço na frente como uma pergunta de corpo inteiro. Aqui ninguém interrompe, disse simples. Lívia assentiu. A garganta estava seca de um jeito que não era sede. Era o peso do que ela tinha feito. Do que ela tinha permitido, e do que estava prestes a permitir de novo. Ela não tinha mais como fingir que foi um impulso. Impulso não deixa a pele latejando no pescoço. Impulso não faz o estômago revirar quando a outra pessoa se afasta 1 centímetro. Impulso não faz o mundo inteiro ficar pequeno e ao mesmo tempo mais vivo. Helena caminhou até uma sala lateral, onde havia uma janela alta, cortinas claras e a rua lá embaixo brilhando em pontos de luz. O vidro estava levemente embaçado pela diferença de temperatura. Lá fora a cidade seguia indiferente. Aqui dentro, tudo parecia perigosamente íntimo. Helena encostou a mão na parede de lado e esperou Lívia entrar. Não como quem conduz uma presa, como quem abre uma porta e diz você decide. Lívia entrou. E quando a porta ficou apenas encostada, não fechada, ela sentiu o próprio corpo reagir. Uma parte dela quis que estivesse trancada. Outra parte quis a rota de fuga aberta. As duas partes brigavam dentro dela há meses. Helena observou esse conflito sem pressa. Você tá tremendo de novo, ela disse baixinho. Lívia tentou rir, mas o som saiu fraco. Eu não sou boa nisso. Helena franziu o senho, um pouco intrigada. Nisso o quê? Lívia engoliu em seco. A palavra que vinha era sempre a mesma, curiosidade. Só que agora ela parecia pequena demais, infantil demais para o tamanho do que estava acontecendo. Em me entregar, ela confessou. Helena deu um passo lento para perto, parando a distância suficiente para que Lívia sentisse o perfume dela sem sentir as mãos. Você se entregou quando ficou lá embaixo? Helena respondeu. Você só não quer admitir. A frase acendeu uma vergonha imediata. Lívia baixou os olhos, como se o chão pudesse salvar a dignidade dela. Eu não sei o que isso significa para mim, ela sussurrou. Helena ficou quieta por um instante. Quando falou, a voz veio mais séria, mais funda. Para mim, significa que eu não aceito ser um talvez.
Lívia levantou o olhar, assustada com a firmeza. E ali, pela primeira vez desde que as duas se encontraram, Helena parecia menos provocação e mais limite. Você tá me pedindo o quê? Lívia perguntou, e havia medo, mas também coragem no jeito como ela sustentou o olhar. Helena respirou fundo, como se aquela pergunta apertasse um lugar antigo nela. Eu tô te pedindo honestidade. Ela aproximou mais um passo. Não comigo. Com você. Lívia sentiu as pernas ficarem mais pesadas. Ela percebeu que estava encostando as costas no batente da janela sem ter notado. Atrás dela, o vidro frio. Na frente, Helena quente e calma. Eu tô sendo honesta, Lívia tentou. Helena levantou a mão e tocou o pescoço de Lívia, exatamente onde tinha beijado antes. Não apertou. Não puxou. Só encostou com o dedo indicador, como quem encontra um ponto de verdade. Lívia prendeu a respiração e fechou os olhos. Isso aqui, Helena murmurou. Isso não é curiosidade. Lívia abriu os olhos. Helena estava perto demais. E mesmo assim ainda não invadia. O pior era isso. Ela fazia Lívia querer atravessar o resto sozinha. Então o que é? Lívia perguntou, quase num desafio, como se precisasse ouvir a palavra para se culpar por ela. Helena soltou um sorriso muito pequeno, triste por um segundo. É você querendo, e tentando não querer. A frase atingiu o centro do peito de Lívia como se alguém tivesse tirado uma foto dela por dentro. Ela sentiu os olhos arderem, raiva e medo misturados. Eu não posso simplesmente mudar tudo, Lívia disse, e a voz falhou no tudo. Helena não recuou, mas a mão dela desceu do pescoço para o pulso de Lívia, onde o coração batia acelerado, denunciando. Quem falou em mudar tudo hoje? Helena perguntou. Eu só quero que você pare de se esconder atrás de uma palavra confortável. Lívia engoliu em seco. Eu tenho medo. Ela admitiu, como se a frase custasse caro. Helena olhou para ela com uma atenção que não tinha pressa de consertar nada. Eu também tenho, disse. A diferença é que eu não uso isso para tratar alguém como experiência. A palavra experiência doeu como se fosse uma acusação direta. Lívia sentiu a defesa subir, automática. Eu não tô te tratando assim. Helena inclinou a cabeça, e o sorriso torto sumiu. Então me diz. Ela falou com calma cirúrgica. Quando você sair daqui, você vai me procurar amanhã. Ou vai sumir e chamar de uma noite louca, para continuar se sentindo segura. O silêncio que veio foi violento. Lívia tentou respirar. O corpo dela queria Helena, queria mais um beijo, queria um toque, queria esquecer o mundo. Mas a mente dela via a vida inteira em fileiras. Família, trabalho, a imagem de eu sempre fui assim. Ela sentiu a culpa rondando, pronta para assumir o controle. E ainda assim, quando Helena olhava daquele jeito, Lívia sentia algo mais forte do que culpa. A possibilidade de se reconhecer. Eu não sei, Lívia disse de novo, e desta vez doeu. Eu não sei porquê, eu não sei quem eu sou se isso for verdade. Helena piscou devagar. A mão no pulso de Lívia apertou de leve, como quem segura para não deixar cair. Você não precisa saber tudo agora, Helena disse. Mas precisa escolher uma coisa. Ou você vive isso com coragem, ou você me deixa em paz. A frase foi um ultimato sem grito. Uma linha desenhada com elegância. Lívia sentiu o coração disparar de um jeito desesperado. Você tá dizendo que vai embora? Helena soltou o pulso dela com cuidado. Eu tô dizendo que eu não fico onde eu sou só, quase. Lívia sentiu um pânico estranho, íntimo. Não era medo de ficar sozinha. Era medo de perder algo que ela tinha acabado de tocar e já parecia essencial. Helena deu meio passo para trás, criando distância de propósito, como quem dá a outra pessoa o espaço inteiro para decidir. Eu vou descer. Helena disse, a voz baixa. Se você quiser ficar lá embaixo e continuar sendo a Lívia que se protege, tudo bem. Ela olhou nos olhos dela. Mas se você quiser ser a Lívia que me escolhe, você vem. Helena virou de lado, pronta para sair. E foi aí que o corpo de Lívia decidiu antes da cabeça. Helena. O nome saiu firme, sem máscara. Helena parou, mas não virou. Esperou. Lívia deu um passo. Depois outro. Sentiu o chão de madeira sob os pés como se cada tábua fosse um juramento.
Ela alcançou Helena e tocou o braço dela, pela primeira vez iniciando o toque, não reagindo. Helena virou devagar. Os olhos verdes estavam sérios, atentos, quase vulneráveis. Lívia respirou fundo, como se puxasse coragem de um lugar que nunca usou. Eu não quero que você seja talvez, ela disse, a voz trêmula. Eu nunca me permiti querer uma mulher. A confissão ficou no ar, nua. Helena não sorriu. Ela respirou fundo, como se aquilo tivesse entrado nela também. E agora? Helena perguntou, quase num sussurro. Lívia sentiu a vergonha tentar subir como fumaça. Mas em vez de fugir, ela encarou. Agora eu quero, disse. E com uma coragem que assustou até ela, completou. E eu quero de um jeito que não cabe na palavra curiosidade. Helena fechou os olhos por um segundo, como se estivesse segurando algo dentro dela para não quebrar. Quando abriu, ela estava muito perto. Então me beija, Helena pediu sem arrogância, quase como quem pede abrigo. E Lívia beijou. Não como antes quando foi puxada. Agora, ela puxou. O beijo veio mais intenso, mais consciente, com a mão de Lívia subindo para a nuca de Helena, sentindo o cabelo curto, o calor da pele. Helena respondeu de imediato, envolvendo a cintura de Lívia com firmeza, como se dissesse com o corpo, eu tô aqui, eu tô aqui. Lívia sentiu o próprio corpo amolecer e incendiar ao mesmo tempo. A respiração dela ficou desorganizada. Ela se afastou um segundo só para encostar a testa na de Helena, ofegante, olhos fechados. Eu tô com medo, Lívia confessou em voz baixa. Helena passou os dedos pela lateral do rosto dela, um toque simples que pareceu imenso. Eu sei, ela respondeu. Mas você não tá correndo. Lívia abriu os olhos e viu no rosto de Helena algo que não era só desejo, era alívio. Era o risco de alguém que já esperou demais por uma escolha. E então veio a última prova, a mais cruel, porque não tinha a ver com beijo. Olha pra mim, Lívia, Helena disse. Diz com palavras. Só pra eu não ter que adivinhar depois. Lívia sentiu a garganta apertar, o coração batendo no pescoço. Ela percebeu que aquela frase, a frase certa, era uma porta que não dava para fechar depois. Ela pensou na escada, na festa, na vida lá embaixo, na vida inteira antes de Helena. E escolheu. Eu quero você, Lívia disse, a voz baixa e firme. Não como teste. Não como aventura. Eu quero, de verdade. Helena soltou o ar como se tivesse estado prendendo há anos. Ela beijou a testa de Lívia, depois encostou os lábios de novo no pescoço dela? Não para provocar, mas como quem marca uma promessa silenciosa. Lívia fechou os olhos. E no escuro atrás das pálpebras, ela não viu culpa. Viu futuro. Mas a vida não deixaria o momento ficar limpo tão fácil. De repente, o celular de Lívia vibrou no bolso, insistente. 1, 2 vezes. O som seco na sala quieta. Ela se afastou um pouco, assustada com a invasão do mundo real, olhou a tela. Mãe. O estômago dela afundou. Helena viu o nome, não perguntou nada. Só observou, e a mão dela soltou a cintura de Lívia, dando espaço. O gesto era respeitoso e também um lembrete. O mundo existe, e a escolha precisa sobreviver nele. Lívia encarou o telefone vibrando. As mãos tremiam, porque ali estava o antigo gatilho, a voz que sempre a puxava de volta para o correto. O lugar onde ela era previsível, boa, coerente. E do outro lado da sala, Helena, a coisa nova, viva, assustadora? Esperando para ver se a escolha de Lívia era só para dentro daquela sala, ou também para fora dela. O telefone vibrou de novo. Lívia respirou fundo. E num gesto que pareceu impossível até para ela, silenciou a ligação. Não por raiva da mãe. Não por ruptura. Por prioridade. Ela levantou os olhos para Helena. Eu não posso viver pedindo permissão, Lívia disse, como se estivesse falando consigo mesma. Nem para sentir. Helena se aproximou devagar, os olhos brilhando de um jeito que misturava orgulho e cuidado. Então não pede, ela respondeu. Só vive. Lívia sentiu uma lágrima quente ameaçar cair, e odiou o quanto aquilo a deixava humana. Ela limpou rápido e envergonhada. Helena pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Um gesto simples, quase doméstico.
quase mais íntimo do que beijo. Amanhã, Helena disse, você vai me procurar? Lívia não hesitou desta vez. Vou. E a palavra foi pequena, mas irreversível. Helena sentiu como se finalmente o chão ficasse sólido. Lá embaixo, a festa continuava. Lá fora, a cidade seguia. Mas ali, no topo daquela escada, Lívia tinha atravessado a linha. Ela não era mais curiosa. Ela era uma mulher que escolheu. O silêncio depois do voo ficou suspenso como um fio esticado. Lívia ainda segurava a mão de Helena, os dedos entrelaçados com uma firmeza que não combinava com a vida que ela tinha vivido até ali. A pele dela ainda carregava o calor do beijo, e quando respirava, parecia que o ar passava primeiro por onde Helena tinha encostado, como se o corpo tivesse memorizado. Lá embaixo, risadas. Um brinde estourando. Uma música mudando de batida. A vida continuava, alheia ao fato de que, no andar de cima, alguém tinha acabado de se refazer. Helena ergueu a mão de Lívia e encostou os lábios nos nós dos dedos, um gesto pequeno, quase antiquado. Lívia sentiu o peito apertar com uma doçura dolorida. Não era só desejo. Era a sensação estranha de ser tratada como alguém que importa. Vem, Helena disse baixinho. Antes que você comece a pensar demais. E Lívia, que sempre pensava demais, obedeceu. Não por submissão, mas por fome de silêncio. Fome de um lugar onde ela não precisasse performar coerência. Helena a conduziu para dentro da sala mais ao fundo. Era um espaço com menos caixas, uma manta jogada no sofá de couro, uma luminária amarela criando sombras macias no teto. A janela estava entreaberta e deixava entrar um ar fresco, com cheiro de noite e cidade molhada de luz. Helena parou na frente de Lívia e não fez nada por um segundo. Só olhou. O olhar dela tinha uma calma que parecia dizer, eu quero, mas eu não atravesso você sem você me atravessar também. Você tá aqui? Helena perguntou. A pergunta era simples, mas era a coisa mais íntima que alguém já tinha feito para Lívia, pedir presença. Lívia engoliu em seco. Ela sentia o coração bater no pescoço, as mãos frias e a barriga quente. E mesmo com medo, ela assentiu. Tô. Helena sorriu pequeno, como se acreditasse. Como se escolhesse acreditar. E então ela tocou Lívia de verdade, as duas mãos na cintura, firmes, seguras, puxando devagar, como se Lívia fosse algo que se descobre com cuidado. O beijo veio quente e lento, sem pressa. Helena beijou como se tivesse esperado por aquilo muito antes de acontecer. Lívia correspondeu com uma vontade que a assustou. A mão subindo pela nuca de Helena, os dedos se perdendo no cabelo curto, o corpo inteiro pedindo mais sem precisar dizer. Helena encostou no sofá com delicadeza, como quem encosta alguém num lugar seguro. Lívia sentiu o couro frio na parte de trás das pernas, o contraste com o calor que subia dentro dela. Helena beijou o pescoço de novo, onde já havia uma marca invisível na memória. E Lívia soltou um som baixo, involuntário, como se o corpo dela tivesse uma linguagem própria que nunca teve permissão para existir. Você é linda quando para de lutar, Helena murmurou, a boca perto da pele. Lívia fechou os olhos, e por um segundo veio a culpa, como sempre vinha, tentando estragar o momento. Isso é errado, isso é confuso, isso vai dar trabalho. Mas outra coisa veio por cima da culpa, uma coisa nova, feroz. Eu mereço. Ela puxou Helena para cima, beijou a boca dela com mais urgência, e sentiu Helena sorrir entre um beijo e outro, como se tivesse acabado de ouvir um sim, que não vinha só dos lábios. E ali, entre beijos demorados, mãos que descobriam com respeito e atrevimento, respirações que se misturavam, Lívia deixou de narrar a própria vida como um relatório. Ela viveu. A noite seguiu num ritmo que não era do mundo lá embaixo. Era um ritmo de pele, de silêncio, de pausas longas onde os olhos diziam mais do que qualquer explicação. Quando Helena a abraçou por trás, no sofá, e encostou o queixo no ombro dela, Lívia sentiu uma paz estranha, quase triste, como se percebesse o quanto passou tempo demais negando o que sempre esteve nela. Você tá pensando, a Helena disse, divertida, mas com carinho. Lívia riu baixinho, ainda ofegante. Eu sempre tô. Helena beijou a lateral do rosto dela. Faz uma coisa por mim. O quê?
Quando você sentir vontade de fugir, fala. Só fala. Não some. Essa frase não era sexy. Era real. E por isso, era mais perigosa do que qualquer provocação. Lívia virou o rosto para encarar Helena. Você já passou por isso? Helena sustentou o olhar por um tempo antes de responder. Já fui a mulher que acreditou num é só uma fase. Ela soltou o ar, a sinceridade sem drama. E eu não quero repetir. Lívia sentiu um aperto no peito, como se alguém tivesse colocado peso na palavra, amanhã. Eu não quero te machucar. Ela disse, e era a verdade mais limpa que ela tinha. Helena tocou a boca dela com o polegar, como se ajeitasse a coragem no lugar. Então não me usa como desculpa para não se escolher, Helena respondeu. E Lívia entendeu, não era sobre Helena exigir algo. Era sobre Lívia parar de se esconder. Quando desceram, o evento já estava mais solto, mais barulhento. Clara estava com um copo na mão, a gerente rindo com alguém, e todo mundo parecia viver aquela noite como sempre viveu. Superficial, social, segura. Lívia, porém, carregava o mundo inteiro na boca, no pescoço, no olhar. Helena ficou ao lado dela como se aquilo fosse natural. Uma mão na lombar de Lívia por um segundo ao passar por um grupo, gesto rápido, discreto, mas tão íntimo que Lívia quase tropeçou no próprio coração. Clara apareceu como um furacão. Lívia! Ela gritou rindo. Você sumiu, achei que tinha ido embora. E os olhos dela foram para Helena, curiosos. Oi? Helena cumprimentou com educação fácil. Oi? Clara olhou de uma para outra. A leitura veio no brilho do olho, no sorriso travesso. Ah, entendi. Lívia sentiu o pânico subir. A antiga Lívia queria apagar, negar, rir e dizer imagina. Mas a mão de Helena encostou de leve no pulso dela, um lembrete silencioso. Respira. Escolhe de novo. Lívia engoliu em seco e, em vez de negar, fez algo mínimo e revolucionário. Ela não desmentiu. Só sorriu pequeno e disse: a noite foi melhor do que eu esperava. Clara arregalou o olho, depois riu. Tá bom. Eu não vou perguntar nada, agora. E piscou, indo embora. O corpo de Lívia ainda tremia, mas havia ali uma vitória. Ela tinha deixado o mundo ver um pedacinho sem se desfazer inteira. Helena inclinou o rosto para perto do ouvido de Lívia. Isso foi bonito, murmurou. Lívia sentiu o calor no rosto. Foi apavorante. As duas coisas podem ser verdade. No carro de aplicativo já tarde, a cidade passava pela janela como um filme. Postes, sombras, semáforos, gente nas calçadas, a vida acontecendo para todo mundo. Lívia segurava o celular com força. A chamada da mãe ainda estava ali como uma ameaça muda. Helena percebeu. Você vai retornar? Perguntou sem pressão. Lívia respirou fundo. Vou. Disse isso e se assustou com a própria palavra. Vou tinha virado um hábito perigoso naquela noite. Quer que eu fique com você quando você fizer isso? Helena perguntou. Lívia olhou para ela. Havia uma ternura firme ali, sem salvamento, sem heroísmo. Não, Lívia disse, e a resposta surpreendeu até ela. Eu acho que eu preciso fazer algumas coisas sozinha. Mas ela engoliu em seco. Eu quero te ver amanhã. Helena sorriu, aliviada. Onde? Lívia piscou, como se estivesse escolhendo um território. Café. De dia. Sem música alta. Ela riu de si mesma. Eu preciso de luz. Eu topo luz, Helena disse, e beijou a mão dela. Eu topo você inteira. Quando o carro parou, Helena desceu primeiro e esperou Lívia na calçada. Um vento frio passou, levantando as mechas soltas do coque dela. Helena ajeitou uma delas atrás da orelha de Lívia com um gesto tão doméstico que Lívia sentiu vontade de chorar de novo. Amanhã, Helena repetiu. Amanhã, Lívia confirmou. Helena beijou a boca dela ali mesmo, rápido, discreto, sem espetáculo. E se afastou com um sorriso que parecia dizer, não some. Lívia subiu as escadas do prédio com o corpo leve e o peito pesado. Dentro do apartamento, a mesma luz clara, a mesma cozinha arrumada, o mesmo silêncio. Mas agora o silêncio era diferente. Agora ele tinha o formato de um nome. Helena. Lívia largou a bolsa no sofá, foi até a janela, abriu mais do que teria coragem numa noite comum.
Deixou o ar frio entrar de vez, como se quisesse limpar a pele de antigas mentiras. Ela olhou o celular, respirou, e ligou para a mãe. Chamou 2 vezes. 3. Oi, filha, a voz veio como sempre familiar e exigente de um jeito sutil. Eu liguei porque você sumiu. Tá tudo bem? Lívia fechou os olhos por um instante. A antiga resposta seria: tá sim, só tava ocupada. Uma mentira pequena, segura. Mas ela estava cansada do seguro. Tá tudo bem, Lívia disse, com cuidado. Mas eu tô vivendo umas coisas novas. Como assim? A mãe estranhou. Lívia sentiu a garganta apertar, o coração batendo como se fosse cair da costela. E ainda assim ela falou: eu conheci alguém. O silêncio do outro lado foi curto, mas pesado. Um homem? Lívia abriu os olhos. Encostou a testa na janela fria. Sentiu a cidade lá fora. Sentiu o corpo dela aqui dentro. E escolheu mais uma vez. Não, mãe, ela disse, com uma firmeza calma que ela nunca teve. Uma mulher. O silêncio se expandiu. Lívia sentiu medo tentando engolir tudo, mas ela ficou. Não correu. Não pediu desculpas. Lívia, a mãe começou, a voz tensa, confusa, procurando o chão. Eu sei, Lívia cortou, mais suave do que a coragem dela permitia parecer. Eu sei que você vai precisar de tempo. Eu também precisei. Só que eu não vou fingir. A respiração da mãe veio pelo telefone, pesada. Você tem certeza? E ali estava a pergunta que o mundo sempre fazia para quem ousava ser. Lívia pensou em Helena perguntando: você tá aqui? Pensou no próprio corpo dizendo sim sem vergonha. Pensou no amanhã. Tenho, ela respondeu. E a palavra não saiu como briga. Saiu como verdade. Do outro lado, a mãe não disse tudo bem. Não disse eu aceito. Não disse nada bonito. Mas disse depois de alguns segundos: você é minha filha. E embora viesse carregada de conflito, aquela frase abriu uma fresta. Lívia sentiu lágrimas escorrerem silenciosas. Eu te amo, mãe, ela disse. Eu também, a mãe respondeu, sem conseguir terminar de um jeito simples. Lívia não exigiu um final perfeito. Ela tinha aprendido naquela noite: a coragem não precisa de aplauso. Só precisa de continuidade. A gente conversa com calma, Lívia disse, firme e doce. Mas eu precisava te dizer. Quando desligou, ela ficou parada, tremendo. Não de medo. De alívio. No dia seguinte, o café tinha sol atravessando o vidro e cheiro de pão quente. Lívia chegou cedo, como sempre. O controle tentando voltar, e se surpreendeu ao perceber que, pela primeira vez, o controle não era prisão. Era só um hábito velho, e ela podia escolher diferente. Helena chegou com óculos escuros e cabelo arrumado de um jeito que parecia casual, mas não era. Trazia aquele perfume amadeirado que agora já parecia conhecido demais para ser só cheiro. Ela tirou os óculos, viu Lívia e sorriu. E o sorriso dela tinha uma pergunta silenciosa. Você veio? Lívia levantou sem pensar. Abraçou Helena ali mesmo, no meio do café. Um abraço que não tinha pressa e não tinha desculpa. Helena riu baixo no ombro dela. Isso é novo para você? Ela murmurou. É, Lívia respondeu, e soltou o abraço só para olhar nos olhos dela. Mas eu quero aprender. Helena tocou o anel no polegar de Lívia de leve. Vai parar de girar isso? Lívia olhou para a própria mão e sorriu. Talvez não hoje, ela confessou. Mas eu não vou usar para me esconder. Helena sentiu, satisfeita. Então senta, ela disse, puxando a cadeira. Me conta quem você é quando não tá tentando ser coerente. Lívia sentou. Respirou. E pela primeira vez, falou de si como quem não está se defendendo. Falou do medo, da culpa, do quanto curiosidade era uma palavra confortável demais para uma vida inteira de silêncio. Falou do telefonema. Falou do tremor. Helena ouviu sem interromper, segurando a mão dela por cima da mesa como se aquilo fosse o suficiente para dizer, eu fico. Quando Lívia terminou, o café já tinha esfriado um pouco. O sol tinha mudado de lugar. E ainda assim, tudo parecia no lugar certo. Eu não prometo que vai ser fácil, Lívia disse por fim, encarando Helena. Mas eu prometo que eu não vou te transformar em escondido. Helena apertou a mão dela. Eu não quero escondido. Um sorriso torto.
Eu quero você. Lívia sorriu de volta, e a palavra que nasceu dentro dela não foi curiosidade. Foi outra. Mais perigosa. Mais inteira. Eu também. E quando Helena se inclinou para beijá-la de dia sob luz com o mundo vendo, Lívia não desviou. Ela beijou de volta. Sem correr. Sem desculpa. Como quem finalmente aprende que desejar não é um desvio. É um caminho.